Você já deve ter se encontrado na situação que o seu passe iria definir aquele jogo. Se você acertou, se você errou, eu não sei, mas se você tá aqui, você sabe que ainda tem muito pra melhorar. Gênios da mentalidade, lendas do chute, lendas do drible. Todos eles, antes de se tornarem gênios ou lendas, antes eles aprenderam o básico, o passe. Localize suas opções. Bom, obviamente você não pode tocar para a primeira pessoa que você vê na frente, porque nem sempre ela vai estar numa boa posição para receber um passe. E sim, olhe antes de você dar o passe, antes de você dar a bola para alguém, olhe se você realmente não tem outra opção. Se não tiver, toque aquela pessoa mesmo, mas se tiver outra pessoa livre, você pode tocar sem medo. Toque no pé dela que é gol, se a pessoa estiver perto, né, claro. Como saber a hora exata de tocar? Antes de tocar, você tem que fazer uma bela avaliação. Eu consigo conduzir mais a bola até o gol? Os zagueiros vão me deixar passar tão fácil? Ou seria melhor tocar? É muito difícil você conseguir pensar isso na hora do vamos ver, na hora do jogo, né? Porque você acaba ficando nervoso. E é natural. Todo jogador de futebol, apesar de você ter visto o último vídeo, né, que eu postei, mas mesmo assim você ainda vai ficar um pouquinho nervoso. Mas então o que eu te aconselho fazer? Treina passe, treina toque, treina parede, tipo tocando a bola pra parede bem rápido, que aí você vai conseguir ter mais tempo de reação. Antecipe a jogada. Você não pode apenas tocar a bola pro seu companheiro e esperar que ele se vire sozinho. E sim, imagine o que ele vai fazer, se ele vai precisar de você na jogada. Dependendo da situação, toque e acompanhe a bola. Se a bola foi pro lado, corra pra frente. Porque aí, quando o seu companheiro pegar, pode ser que ele nem corra com a bola. E sim, pegue a bola já pra tocar direto. Então você imagina, o que ele faria na situação? Será que ele vai precisar de mim na jogada? Será que eu sou necessário nessa jogada? Ou então posso só tentar abrir alguma opção de outro passe de outra pessoa? Porque às vezes não precisa de você, sim apenas uma pessoa em bom posicionamento. Porque por incrível que pareça, o passe em si envolve muitas coisas, inclusive o posicionamento em campo. Para você dar um passe, primeiro você tem que saber se posicionar em campo. A força do passe. Essa questão ela é muito debatida principalmente no futsal, porque no futsal, como a quadra é menor do que um campo de futebol profissional, então a gente tem que medir se a pessoa tá muito perto. Às vezes até quando a pessoa tá muito perto, a pessoa precisa bater forte, mas às vezes tem o caso que a pessoa precisa bater forte e a pessoa tá perto, ou a pessoa bater fraco quando a pessoa tá longe. Mas na maioria das vezes não acontece essas coisas, é bem raro. Mas você tem que ter muito cuidado na força, porque às vezes a pessoa ou pode estar forte demais, ou pode estar fraco demais. Bom, e a solução? A solução para esse problema é básica. Provavelmente você não quer muito. Se você tá nesse vídeo aqui só pra ouvir, você não vai querer escutar isso, mas o único jeito de conseguir saber se você tem que chutar forte ou fraco é treinando. O que fazer se não tem nenhuma boa opção por perto? Última dica e não menos importante. O que acontece se eu estiver isolado no meio de campo com a bola e não tem ninguém para eu tocar? Esse questionamento é muito tido. Por quê? Porque se eu estiver sozinho e tiver muita marcação, nem sempre você vai conseguir passar pela marcação. E aí você tem que ser obrigado a tocar. Mas para quem? Às vezes eu até tenho uma opção ali. Eu tô imaginando, eu acho que eu acertaria um passe. Mas e se você não acertar? O que você tem que fazer? Você tem que treinar no campo assim, sozinho ou então no próprio treino, se você tiver escolinha melhor. Você tem que treinar no mesmo, você tem que treinar num campo grande ou então numa quadra grande que você possa tocar para alguém que esteja longe. Porque quanto mais você estiver adquirindo experiência em passes longos, que se você for pensar, tem muitos passes de De Bruyne que não tinha ninguém perto. Ele fez o quê? Ele trocou para longe. E o que ele fez? Ele tocou para longe. Então nem sempre você vai ter alguém perto para você tocar ali de bandeja. Ou às vezes até vai ter, mas ela vai estar marcada. Então dar a bola para aquela pessoa seria a mesma coisa de dar a bola pro time inimigo.
Bom, eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, em algum campeonato, em alguma coisa. Se você for agora para um campeonato, se você está assistindo só esse jogo antes de fazer alguma coisa, então boa sorte. Então, também quero te pedir com muito carinho e atenção para você se inscrever e deixar o like aqui no canal, porque quero muito conseguir crescer com esse canal aqui, por isso que eu tô conseguindo postar mais vídeos, porque a minha meta acho que era postar 2 vídeos por mês praticamente, mas agora eu tô conseguindo postar bem mais. Então eu agradeço a você que assistiu até aqui. Então, tchau.